O que se passa na cabeça de um homem? Por que parece tão difícil conversar com a pessoa, entender o que ela está pensando? Porque o homem parece ter dificuldade de expressar com voz, com argumentos, aquilo que ele está sentindo ou está pensando. A gente vai falar desse assunto e esclarecê-lo de uma vez por todas para melhorar o seu casamento. Hoje, segunda-feira, para você, essa série para falar sobre a cabeça do homem. Você que está me assistindo agora no YouTube, seja bem-vindo. Na semana passada, nós falamos sobre o sexo no casamento. Você vem acompanhando todos os assuntos que a gente está tratando aqui, assuntos que vocês estão nos indicando nas enquetes que fazemos nos stories, do canal do Instagram. E eu estou trazendo esse conteúdo porque a desinformação é a maior inimiga do casamento. Não saber o que fazer, não saber o que está acontecendo, o porquê de determinados comportamentos, faz a gente tomar várias ações que às vezes mais atrapalham do que ajudam. Então, nessa semana, nessa série que estamos iniciando, eu quero falar sobre a cabeça do homem. Mas não é pintar o homem como um vilão da história. Não é pintar o homem, sabe, como um problema do casamento, como o culpado do casamento estar mal. Como também não é a mulher a vilã, a culpada, o motivo das coisas estarem ruins. Quando você entende o que se passa na cabeça da pessoa, o que ela pensa, seus traumas, seu passado, sua infância, sua história, coisas ancestrais, coisas bíblicas. Quando você entende plenamente sobre isso, ou pelo menos tem uma boa noção, você consegue compreender melhor a pessoa. Você consegue ajudá-la, você consegue se conectar, se comunicar com ela. Você consegue amá-la e fazê-la amar você muito mais. Mas antes, eu quero saber de você, se você está aqui comigo ligado nessa transmissão, vamos fazer o seguinte: você que está aqui no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no canal, acione a notificação do sininho para você receber em primeira mão todos os conteúdos e já deixa o like, já clica aqui em curtir para ajudar o nosso trabalho, para mostrar para a gente que esse conteúdo é relevante, que está fazendo diferença, para que o YouTube também recomende esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Vamos aqui no chat, você pode escrever para mim, cidade de onde você está falando, seu estado, seu país. Escreve aqui que eu quero cumprimentar você, que eu quero saber que você está ligado. Muitas coisas que eu vou falar são coisas que o seu marido gostaria de falar para você, mas não consegue. Você que é homem, está me assistindo, fica, manda para mais alguns amigos, porque o que eu vou falar vai ajudar você a esclarecer sobre situações pessoais que você não tinha tanta noção, não tanta compreensão porque agia assim, e também vai ajudar você a comunicar, a falar disso com a sua parceira, porque o homem, Fel, ele tem dificuldade de falar dos seus problemas. Ele fala do futebol, ele fala de política, ele fala de religião. Não tem assunto delicado que o homem não tenha problema de falar. Mas ele tem problema de falar sobre si mesmo, sobre os seus sentimentos, né, sobre as suas fraquezas. O homem tem muita dificuldade de pedir ajuda. Você vê, até para pedir informação na rua. Ele para no posto, ele não pede pro frentista, vem cá, onde é que é? Não, ele quer dar um jeito. Ele quer chegar sozinho, né? A mulher é muito mais humilde, para na rua, por favor, me ajuda. Eu não sei chegar, onde é que fica essa rua? A mulher é mais comunicativa nesse sentido. Pede ajuda, fala com as amigas, liga para a amiga, né? Como é que faz essa comida? Como é que troca o bebê? Como é que resolve isso em casa? A mulher pesquisa mais as coisas, mas o homem parece que tem uma dificuldade. Será que é orgulho? Por quê que o homem tem essa dificuldade, né, de pedir ajuda, de se expressar, de falar determinadas palavras românticas? Não é que o homem não sente amor pela esposa, mas o que que impede ele de falar eu te amo? O que que impede de falar para ela, poxa, eu sou muito feliz com você? O que que
impede o homem de pedir desculpa. Tem gente que morre, mas não pede desculpa, mas não admite que está errado. Bom, a gente vai falar muito ao longo de todas as próximas aulas com você. Pega papel e caneta para você anotar, tá bom? E participar plenamente da aula comigo hoje. Eu quero saber com você o seguinte: você já ouviu falar da teoria das caixinhas? Como funciona a cabeça do homem, como funciona a cabeça da mulher? Essa teoria é muito interessante, antiga, muitos conhecem, mas vale a pena a gente reforçar esse conceito para começar. É como se a cabeça do homem fosse um gaveteiro. Tem uma imagem aí? Vou colocar a imagem para você visualizar. Como se cada assunto estivesse fragmentado dentro de um compartimento. Todos separados, todos organizados e divididos. Como você pode ver aí nessa imagem, é como se a cabeça do homem fosse um grande gaveteiro. Cada gaveta tem um assunto ali. O carro, o filho, as finanças, a família, o casamento, os amigos, televisão. Cada assunto está organizado, separado, não se misturam entre si. Quando ele precisa tratar de um assunto, ele vai lá, puxa aquele compartimento e fala daquele assunto, sem querer abordar outros, geralmente no tempo presente, sem também trazer muito o passado para dentro da conversa. Já a cabeça da mulher funciona totalmente diferente. É como se a cabeça da mulher fosse uma bola de fios, todos conectados uns nos outros e ainda com energia, eletrocutados pela emoção, né? Todos conectados pela emoção. Então, para a mulher, tudo importa. O trabalho com a família, com o dinheiro, com o filho, com a casa, com a sogra, com a mãe, com o carro, com o marido, com o bom dia, com o café, com o que vai fazer amanhã. Os pensamentos acelerados, constantes. A mulher o tempo todo está pensando em alguma coisa. Por isso, inclusive, muitas vivem num alto nível de estresse. Nesse compartimento dos homens, tem duas gavetas, que uma é grande, a outra é enorme. As maiores gavetas são a do sexo e a do nada. A gaveta do sexo é gigante. O homem, ele se realiza no sexo. É onde ele se acalma, é onde ele desestressa, é onde ele se fortalece, é onde ele esquece os seus problemas, é onde ele abre-se também para resolver as questões da sua casa. A gente falou bastante sobre isso na série anterior. Então há uma questão sexual que a gente também vai falar nessa série aqui, que é intrínseca, que é individual, que é permanente na masculinidade. E a caixinha do nada, que é a caixinha que o homem gosta de ficar ali no seu vazio, né, pensando em nada, fazendo nada. Às vezes vendo televisão, assistindo um canal aleatório, ou seja, jogando videogame, ou seja, lendo um livro, ou seja, sabe, com um hobby parado, às vezes sentado no sofá. Essa caixinha do nada, geralmente, depois que ele chega do trabalho, ele precisa ficar ali meia hora, 15 minutos. É um momento de aliviar a sua mente, é um momento de fazer nada. Para a mulher é muito difícil, né, Fel? Pensar como não pensar em nada. Como assim? Ela pergunta para ele, está pensando em quê? Em nada. Não, você está me escondendo. Você não quer falar, está acontecendo alguma coisa com você que você está muito quieto. Porque ela, o tempo todo, está pensando em alguma coisa. O homem tem essa capacidade de, por um determinado momento, não pensar em nada. Então a gente vai tratar de algumas caixinhas importantes para o homem nessa série. Tá bom? E eu quero, antes aqui de entrar na primeira caixinha, vamos dizer assim, deixa eu receber aqui algumas pessoas que estão falando comigo e mandando perguntas para mim. Ó, uma pessoa escreveu assim: por que tem horas que o homem age como se fosse uma criança? Parece que não pensa nos riscos. É interessante. Tem motivo. Vou falar disso aqui nas próximas aulas. Ó. Porque o homem tem que olhar para toda mulher bonita que passa por ele. Meu marido faz isso, eu fico irado. Quem mais fica irada quando o marido faz isso? Quebra o pescoço assim, parece que... A esposa dá aquele puxão nele.
já faz uma cara feia. Quem nunca passou por isso? Quem está passando por isso? Fala a verdade, escreve aqui no chat para mim. Por quê, hein? Tiago, me ajuda. Um homem escreveu aqui, ó. Não quero trair minha esposa. Eu a amo, eu amo ela, mas me sinto atraído por outras mulheres. Uma coisa também difícil dos homens falarem, de comunicarem isso com as suas esposas, de tratar isso no seu casamento, mas vamos falar disso aqui também. Não vou fugir desse assunto, não. Eu vou falar dele aqui ao longo dessa série. Agora, a primeira caixinha que eu quero tratar é sobre o trabalho. É sobre o trabalho. É a questão de como o homem encara o trabalho. Às vezes, tem mulheres que se sentem traídas pelo trabalho, como se o trabalho do homem fosse mais importante que o casamento, fosse mais importante que os filhos, que é a união da família. Tem uma que trabalha, leva trabalho para casa, trabalha final de semana, vende as férias, o empresário não tira as suas férias, não faz uma viagem, a não ser que seja de negócios. Se for para atender um cliente, ele vai na Conchinchina, mas para ir com a esposa, ele não vai ali em Domingos Martins. Quem é aqui do Espírito Santo sabe o quão lindo a área serrana aqui do estado. Tem capixabas que nunca conheceram Domingos Martins, como tem em todos os estados, pessoas que nunca conheceram nem as belezas do seu próprio estado. Por que que um homem, às vezes, tem essa ânsia pelo trabalho? Você sabe que, no ano passado, anunciaram a separação, a Angelina Jolie, não, desculpa, o Tom Brady e a Gisele Bündchen. O Tom Brady e a Gisele Bündchen. E aí muito se questionou por quê? Será que ele traiu? Houve rumores no passado de uma suposta traição, não há confirmação disso, enfim. Mas o que eles anunciaram, o divórcio, foi porque ele desistiu da aposentadoria do futebol americano. Ele, com 44 anos, no ano anterior, decidiu que seria a sua última temporada, parou de jogar, se aposentou. Um mês e meio depois, ele volta atrás e anuncia que voltaria a jogar aos 45 anos de idade. Para você que não conhece um pouco, o Tom Brady é quase com o Pelé do futebol americano, assim, um dos melhores jogadores de todos os tempos desse esporte. E ele se recusou a parar. E a sua esposa ficou muito indignada, porque a própria Gisele Bündchen já abriu mão da sua carreira para se dedicar à família há alguns anos. Ela queria que ele se dedicasse mais à família, tivesse mais presente em casa. Ela também se preocupa com a saúde dele, porque o futebol americano é um esporte de muito contato e muitos atletas ficam com sequelas depois da aposentadoria. E ela, então, se posicionou dessa forma. Ela saiu de casa quando ele voltou a jogar, quando disse que voltaria a jogar. Ela foi ao tribunal, ela buscou o divórcio e eles se separaram. Como é que pode você pensar num homem rico, bem-sucedido, que não tem que provar mais nada, ganhou tudo na sua carreira, um homem que tem uma esposa, né, que é o que todos conhecem, já foi eleita a mulher mais bonita do mundo, tem filhos, tem uma família. Por que esse desejo tão grande pelo trabalho, a ponto ainda de aceitar perder a sua família? A gente vai falar isso aqui. O homem, ele carrega o que pode se chamar de maldição do trabalho. O que é a maldição do trabalho? Vamos lembrar lá na criação, no Jardim do Éden, para a gente compreender um pouco sobre esse assunto. Adão e Eva viviam no paraíso, não trabalhavam, a natureza servia os seres humanos. Até que houve pecado e tudo se degradou. O pecado contaminou tudo. E uma das maldições, uma das punições que Deus deu ao homem pelo seu pecado, pela sua desobediência, foi o seguinte. Depois a gente vai colocar, tem como colocar aqui o texto, ó, Gênesis 3, 17, 19. E a Adão, Deus disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher
e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Aí vem, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, ali uma das punições foi de que o homem viveria do seu trabalho. A terra não serviria mais. O trabalho seria o seu fardo, o trabalho seria a sua maldição, a sua punição. É algo que o homem, ele faz, o trabalho, não só por causa do dinheiro, por causa da necessidade, por causa da dos seus negócios, vamos dizer assim, da sua profissão. O homem tem no trabalho o motivo da sua vida. Um dos motivos dele ser homem. Ele tem no trabalho uma das suas maiores realizações. Está diretamente ligado a isso aqui, a sua natureza. O homem que não trabalha, ele se sente menos homem. Você pode ver como fica um homem desempregado. Homem mesmo, né? Que tem caráter, tem vergonha na cara. Se sente um nicho. Se sente um derrotado, um fracassado. Um homem que não consegue dar o sustento à sua família. Mas a questão do trabalho vai além do dinheiro, da necessidade financeira da família. Você vê que homens muito ricos não deixam de trabalhar. Homens bem-sucedidos, como eu dei o exemplo do Tom Brady, não deixam de trabalhar. Por quê? Porque aquilo para ele é quase um vício. É uma autorrealização. É algo que ele necessita, que ele precisa, que se ele não souber dosar, vai engolir todas as áreas da sua vida. Então, entenda, não estou dizendo que é correto e que tem que ser assim. Estou trazendo ao debate, né, a informação bíblica para você, para que você possa compreender o que acontece. Você vê o seguinte, um homem, ele se mede, e mede os outros homens também, pelos seus resultados. Você vê que se ele está ganhando dinheiro, se ele está famoso, se ele está realizando projetos, se ele tem um carrão, se ele tem dinheiro na conta, ele se sente mais homem, ele se sente mais valioso, ele se sente mais seguro, ele se sente mais forte, ele se mede pelos resultados. Como ele mede também os outros homens assim. Um homem, geralmente, que tem melhores condições, dificilmente vai conviver, vai querer estar perto e ter amizade com um homem que tem menos condições do que ele. Porque ele olha muito pelo resultado. Nem tanto, às vezes, pela história, pelo caráter, pelo comportamento. Ele olha pelo resultado. Se ele não tratar em si, né, esse assunto dentro dele. Então, ele mede a sua masculinidade dessa forma. Há uma cultura também que vem desde a família. O que você vai ser quando crescer? O meu filho vai ser um grande jogador, meu filho vai ser um grande empresário, meu filho... Você vê que ninguém fala assim, meu filho vai crescer, vai ser um bom marido, vai ser um grande pai. Geralmente se projeta o sucesso do homem no trabalho. Todos dizem, né, meu filho vai ser um grande empresário, meu filho vai ser um grande jogador de futebol, meu filho vai ser, né, um gerente, um servidor público. Se projeta no homem, se espera do homem. Há uma pressão da família, uma cultura. Então a gente tem, é claro, hoje a mulher no mercado de trabalho, a mulher também trabalha. Mas vamos ser sinceros, gente. As portas para o mercado de trabalho se abriram para a mulher o quê? Nos últimos 100 anos. Os direitos da mulher vieram a ser realmente requeridos nos últimos 100 anos. E os outros, sei lá, 7.900 anos da humanidade, falando aqui figuramente, tá? Foram os homens que estiveram à frente das guerras, dos exércitos, das empresas, dos reinados, das nações. Você vai encontrar casos esporádicos de mulheres na antiguidade que fizeram a diferença, porque a mulher sempre foi capaz e inteligente. Mas culturalmente falando, sempre, ou na maioria das vezes, foi o homem à frente de grandes projetos, grandes realizações. Então a gente não pode tirar esse recorte aqui, esquecer todos os nossos antepassados, toda a nossa história,
toda a nossa evolução. Então a humanidade evoluiu até certo ponto, como o homem sendo responsável pelo trabalho e a mulher pela casa. Nos últimos 100 ou 50 anos, isso vem se configurando de uma maneira diferente. A gente precisa compreender e, claro, respeitar todas essas transformações. Mas se tratando da cabeça do homem, porque ele é voltado ao trabalho, isso vem desde a antiguidade. E o homem geralmente ele tem alguns motivados pela ambição de querer melhor, de querer fazer melhor. Você vê quando fala do trabalho, brilha aos olhos do homem. Né? É algo que ele não tem muita dificuldade de explicar, de falar, de conversar, de se especializar, de buscar. O homem tem dificuldade de pedir ajuda com respeito à saúde, ao casamento, mas quando é para trabalho, ele não tem muita dificuldade, ele vai para cima, ele assume desafios. Outros são movidos pela ganância, porque quer ter muito, e o dinheiro lhe traz possibilidades até de muitas coisas erradas. Mas eu vou dar um exemplo para você de um homem que tinha a pressão, né, de que a esposa tinha uma vida muito boa. Esse homem casou com a sua mulher, né, casou com uma jovem, tirou ela da casa dos pais, e os pais lhe deram tudo. Não faltava nada. O pai era um homem muito conhecido e uma pessoa de muitas condições também. Então, um homem que já tinha pressão do trabalho, num cenário desse, se viu mais pressionado ainda. De falar, eu tenho que fazer a diferença. Eu tirei essa mulher da casa dos pais, nunca lhe faltou nada. Eu não posso deixar faltar nada. Eu tenho que dar a melhor vida para ela. Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. Então, depois que casou, ele colocou a esposa como se fosse um troféu em casa, tá? Ó, fica aqui, tá bom? E eu vou trabalhar, eu vou em busca do próximo troféu, da próxima conquista. Eu vou dar o melhor, aí ele justifica, eu vou dar o melhor para a família. Então a causa é nobre, mas nem sempre a motivação é essa. A causa é nobre, vou dar o melhor para a família, mas no fundo nem sempre é o que move de verdade. É a questão da maldição que eu estou tratando aqui. Então esse homem mergulhou no trabalho e a esposa começou a ficar carente, a ficar trancada em casa, a não ter passeio, a não ter lazer, a não ter diálogo, a não ter conversa, a ter muitas brigas, muitas cobranças. Ela começou a ficar insegura, que ele podia estar traindo, que ele olharia para outra mulher. Por que ele tinha, né, tanto interesse em ficar no trabalho? Ele não gostava de casa, ela não era boa, ela começou a achar que o problema era ela. E esse casal brigou muito, 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 muito. Brigava, ele dava gelo, fazia silêncio, aí que ele ia para o trabalho mesmo. Enfim, até o momento que culminou num pedido de divórcio. Só que, com uma direção, eles sentaram para conversar, a mulher decidiu parar de cobrar e buscar a sua felicidade e se desenvolver em outros aspectos, em outras áreas. E o homem entendeu que ele precisava equilibrar essa questão. Ele não está, entre aspas, tá, totalmente curado dessa maldição, porque ele ainda é uma pessoa muito focada no trabalho. Mas ele entendeu que ele precisa trabalhar pela sua família. Senão, uma hora ele vai olhar para dentro e não tem mais ninguém. Todo mundo em casa foi embora. Então é isso que eu quero falar para você nessa aula. Você que é homem, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não se deixe vencer pela maldição do trabalho. De que adianta você chegar no topo, mas sozinho? Você ter o melhor carro, a melhor casa, conta bancária recheada, troféus, Oscars, você é do entretenimento, medalhas no seu peito, mas a casa vazia. Sua esposa foi embora, seus filhos te odeiam. De que adianta? Tanto dinheiro ou tanto reconhecimento no trabalho, se você não tem com quem dividir. Entende? Porque, na verdade, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Na verdade, quem ama você de verdade é a sua família. Sua esposa, seus filhos, sua mãe, seus pais, essas pessoas. No trabalho, muitas estão com você ou por conveniência de estar no mesmo trabalho, ou por interesse,
no que você tem a oferecer, no que você pode promover a elas, né? Ou muitas te aplaudem pelo seu status. Cai para ver, faz algo contrário aos seus princípios para ver, dá um problema para ver, deixa sair na mídia uma notícia ruim a seu respeito para ver quem vai ficar do seu lado de verdade. Fale a empresa para ver quem é que vai ficar contigo de verdade. Então não se iluda, você que é homem, não se iluda com os aplausos, com os elogios, com as curtidas, com os likes, sabe, com os convites para jantar, para sentar em mesas importantes. Faz parte da profissão, mas não se iluda, tá? Porque dificilmente alguém gosta de você de verdade. Gostam do que você tem ou do que você representa, não do que você é de verdade. Do seu lado, que gosta de você e fica até nos dias mais difíceis, é a sua família. Então são eles que precisam ser mais valorizados. Então, falando aqui para os homens, como é que você resolve isso? A sua família, ela não precisa só de dinheiro. Tiago, tem que dar o melhor para minha família? É claro, mas a sua família não precisa só de dinheiro. A sua família precisa de você, da sua presença. Às vezes vale mais você ir a uma festa na escola com seu filho do que dar a melhor escola que ele poderia estudar. Você entende? A sua presença, o seu apoio é mais importante para ele do que só a parte financeira que você tem a proporcionar. Você é muito mais do que dinheiro para eles. Eles te amam de verdade pelo que você é. Encontre prazer na sua família. Como é que faz isso, Tiago? Vamos olhar para a Bíblia de novo? Na criação, em Gênesis, Deus podia ter criado tudo de uma vez, mas ele criou dividido, até para nos dar vários exemplos. Quando ele terminava um dia de criação, fez Deus lá os animais, os répteis, as aves e tal. Ponto. E viu Deus que isso era bom. Ou seja, Deus não se deixava dominar pela ansiedade de terminar o trabalho. Ele se realizava em dizer, isso é bom. Tem coisa para fazer amanhã? Tem. Mas o que eu fiz hoje foi bom. Que o seu dia termine assim. Dá o seu melhor enquanto você está no trabalho. Saiu, foi bom o que eu fiz. Agora eu vou ser o marido, vou trabalhar pela minha família. Vou dar o melhor para eles. Tem coisa para fazer, para resolver, sempre vai ter. Amanhã você faz. Amanhã você resolve. A mulher que está me assistindo agora, deixa eu te falar, não entre numa competição com o trabalho. Não fique comparando ou colocando o seu marido na parede, que o trabalho para ele é mais importante que você. Por quê? Se você entrar nessa competição, você vai se frustrar. Como eu falo, para o homem, as coisas são fragmentadas. Ele ama a esposa, ele ama o trabalho. E são amores totalmente diferentes. Não há um amor maior do que o outro nesse sentido. Então não entre numa competição. Não significa que ele não te ama. Ele está debaixo de uma maldição. É algo que faz parte da natureza. É igual a pessoa que tem um... Vamos comparar aqui a pessoa que tem um problema de toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Vamos dizer que a pessoa tem o toque de fazer esse barulho aqui. É um toque, é um vício, é um comportamento psicológico. Ele não tem controle, ele precisa fazer isso. E aí você vai brigar com ele. Pô, mas que droga, não adianta. Ele vai ter que ir no médico, ele vai ter que se tratar, ele vai ter que conversar com o psicólogo, ele vai ter que tomar remédios. Porque tem momentos que isso aqui se tornou mais forte do que ele. Tá? Então vamos voltar aqui, às vezes ao trabalho é a mesma coisa. Se você entender, você vai ajudar o homem a vencer essa maldição do trabalho. Como? Promovendo, né, um clima de paz dentro de casa, buscando você ser atendida, mas você também atendê-lo no seu período em casa. Reconhecendo os esforços dele. Eu acho que isso aqui é um principal. Aplaudindo o esforço dele, ao invés de desmerecer, você só pensa em trabalhar, você só quer dinheiro, né? Não, reconheça o esforço da pessoa. Aplauda as conquistas dessa pessoa. Porque quando você está ali
mostrando que está torcendo por ela, ele vai se animar até de conversar mais com você sobre o trabalho, e você consegue também, olha, reconheço o teu esforço, reconheço o teu empenho, mas a gente precisa de você em casa também. Você entende? Mostra que você tem orgulho dele, valorize, fale dele para outras pessoas. E depois você consegue trazer a atenção dele para você e para sua família. Tá bom? Fala comigo aqui no chat. O que você achou desse tema? Se fez sentido para você, escreve aqui para mim. Quem está aqui no chat comigo, a Rosângela, está sempre aqui com a gente. A Kelly, mas quem está aqui conosco? A Hilda, escreve aqui comigo. O que você entendeu desse tema? Fez sentido para você? E se prepara, porque amanhã nós teremos outra aula ao vivo tratando desse tema aqui, a cabeça do homem. Tem muita coisa boa para a gente falar. Fala com o seu marido, manda esse link para ele, já convida para ele vir assistir, fala para ele se desarmar. Fala, amor, não é para o cara falar mal de marido. Ele vai falar, eu quero que você me diga se tem sentido o que ele está dizendo, se realmente é assim, para que seja até um papo divertido e gostoso entre vocês, o assunto dessa semana. Tá bom? Eu fico por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.